No material que nós disponibilizamos para vocês, existe uma planilha, que é uma planilha de gestão de requisitos. É um apoio, na realidade. Essa planilha é composta por várias abas, e a primeira aba dela é de apenas pré-definições para preenchimento das outras, e vocês podem alterar. Então vocês têm aqui ó, o tipo de requisitos, né, dentro da classificação que vocês quiserem, né, no curso tem, no material do curso tem uma sugestão de classificação lá. A parte interessada no requisito, né, tem todas as disciplinas técnicas e vocês podem distribuir as disciplinas de forma diferente, conforme o interesse de vocês. E tem aqui embaixo os players, né, o empreendedor, o usuário, as partes externas, o construtor, o gestor. E é lógico que existe uma relação entre a parte interessada e o tipo de requisito, né? Um requisito legal, por exemplo, normalmente é de uma parte externa, de um órgão fiscalizador. Mas não necessariamente eu posso ter um requisito normativo, por exemplo, que não seja de uma norma técnica, seja de uma norma de um órgão fiscalizador também. Enfim, aqui em princípio não se preenche nada, se você quiser colocar uma explicação. Nós temos aqui a etapa em que esse requisito vai ser verificado e aqui os campos para fazer a verificação. Uma verificação primeiro pelo projetista e depois uma verificação pela equipe de controle de qualidade. Né? E os status que nós cadastramos aqui para serem utilizados o documento está ok, ou o requisito está ok, o requisito não está ok, o requisito está parcialmente atendido e aí é necessário explicar nas observações, ou o requisito foi cancelado, porque por alguma ocorrência no decorrer do projeto aquele requisito passou a ser desnecessário. Eu posso simplesmente retirá-lo também do relatório de requisitos. Eu não recomendaria fazer isso, porque se você retira você pode esquecer e ele acaba voltando depois. Mas enfim, essa primeira aba é só para preencher esses padrões informacionais, para que você também não fique também com um relatório de requisitos cheio de informações picadas. É bom padronizar a forma de preenchê-lo. Bom, nas abas seguintes, aí eu vou de fato colocar os requisitos para cada disciplina. Eu agrupei as disciplinas segundo um critério que eu utilizei aqui, mas vocês podem agrupar segundo o critério que vocês quiserem. Né? Nessa primeira aba, por exemplo, eu estou colocando arquitetura predial, a impermeabilização, acústica, terraplenagem e pavimentação. Então, todos os requisitos de projeto que devam ser atendidos pelas soluções técnicas nessas especialidades devem constar aqui. Né? Por exemplo, um requisito de arquitetura, eu posso colocar aqui um requisito legal de arquitetura solicitado por uma parte externa, que é a prefeitura. Parte externa. Posso colocar, por exemplo, coeficiente de aproveitamento igual a 2,5, taxa de ocupação menor do que 0,80. O coeficiente de aproveitamento, na realidade, tem que ser menor do que 2,5, né? O 2,5 é o máximo. E uma taxa de permeabilidade ou uma área de permeabilidade maior do que 0,10, né? 10% da área do terreno como área de permeabilidade. São três requisitos na realidade, mas são requisitos muito comuns, né? Então eu estou agrupando eles todos aqui. Em que momento eu tenho que verificar isso? Na realidade eu tenho que verificar isso praticamente em todos os momentos, né? Então eu vou até fazer o seguinte, eu vou voltar aqui nas pré-definições, vou acrescentar todas. Vou acrescentar essa alternativa aqui, todas. E aí eu vou lá, todas. Em todas as etapas eu tenho que verificar esse requisito, né? Porque é um requisito de fato que é importante. E sobretudo se eu tiver muito nos limites, né? Porque às vezes uma mexidinha no projeto deixa fora da faixa aceitável. Um outro requisito aqui qualquer, por exemplo, um requisito do funcional. Digamos que eu estou projetando pensando aqui num caso real que eu já passei por ele, uma loja de troca de óleo
é um requisito do negócio, né? Um requisito do empreendedor. Ele precisa de um depósito maior do que 40 metros quadrados. De onde saiu esse 40 metros quadrados? Provavelmente nas conversas que eu fiz com o empreendedor, ele, né, em função dos dados do plano de operação dele, do plano de negócio dele, ele sabe qual a clientela que ele tem, o volume dessa clientela, qual vai ser o volume de troca de óleo mensal, ele sabe a periodicidade em que ele vai fazer as compras de óleo e então ele consegue determinar qual a área necessária para ele ter um estoque de óleo necessário para a movimentação entre uma compra e outra. Esses são parâmetros que vêm do plano de operação do empreendedor. Perceba que se ele não tiver um bom plano de negócio, fica difícil fazer essa conta, porque o projetista vai acabar tendo que estimar alguma coisa, e essa estimativa pode, lá na operação, se mostrar frustrada, vamos dizer assim, se mostrar incorreta, e aí você passa a ter um estoque ou pequeno demais, o que vai obrigar o empreendedor a ter um ritmo de compras mais acentuado, ou pode ter espaço sobrando no estoque, né? E estoque demais é capital mobilizado, que para os negócios não é legal, normalmente. Que hora que eu vou verificar isso? Posso verificar isso daqui, por exemplo, no estudo preliminar. Eu tenho que garantir que o depósito tem essa área já no estudo preliminar. Eu não posso esperar o projeto avançar demais para descobrir que o depósito está pequeno ou grande demais. Vou dar um outro exemplo aqui, um requisito que venha, por exemplo, é um requisito de compatibilidade, que vem do pessoal da hidráulica, por exemplo. Hidráulica, está aqui. Então, um shaft de 20 por 40 centímetros, que eu vou verificar no estudo preliminar. E aqui começam as questões do projeto. O que costuma acontecer? Se você não está trabalhando com trabalho colaborativo, é comum que você inicie a arquitetura sem ter as equipes de instalações. E aí você não tem, normalmente no estudo preliminar de arquitetura, a previsão dos shafts ainda. Por quê? Porque as equipes de instalações não estão mobilizadas ainda e você não tem como definir, né, só com base na arquitetura, onde é necessário ter os shafts. A não ser aqueles shafts padrão que a gente já sabe, em edifícios residenciais normalmente você tem um shaft ali no box do banheiro, na área de serviço normalmente você tem um shaft no canto da parede, mas quando você está num empreendimento que foge a esses padrões, esses empreendimentos mais comuns, não dá para você ter uma pré-definição de onde vão estar os shafts. Então você precisa de ter equipe de apoio das instalações para poder definir essas coisas. Percebam que isso é uma demanda da equipe técnica de hidráulica. Eles já fizeram as análises e eles já entenderam que eles vão precisar de shaft, eles já têm noção de qual que é a quantidade de tubulações que vai descer nesses shafts, qual é o pré-dimensionamento delas, né? Porque eles também estão fazendo estudo preliminar, o trabalho é colaborativo, todas as disciplinas caminham juntas. Então eles já têm uma noção de qual que é o tamanho desse shaft. Ele poderia ser coisa. Vou até colocar aqui, ó, shaft maior do que isso daí. Né? Ele tem que ser maior do que 20 por 40. 20 por 40 seria o mínimo para ele. Enfim, eu vou alimentando os requisitos, né? E eu posso ter, por exemplo, um requisito normativo. Vou colocar aqui a título de exemplo, lá na hidráulica, que é um requisito normativo na hidráulica. Requisito normativo, que é do próprio pessoal da hidráulica, né? Porque eles é que controlam o atendimento às normas. Por exemplo, coletores prediais sem
conexões enterradas. Isso é um requisito que vem da norma. Se você olhar a norma vai te dizer exatamente isso, né? Que nas tubulações, nos coletores prediais, não é permitido fazer conexões de tubulações enterradas. Se houver conexões, elas têm que estar em caixas de inspeção ou caixas de passagem, né? Quando eu verifico isso? No estudo preliminar. Porque no estudo preliminar, normalmente, o pessoal já definiu as colunas de esgoto, por exemplo. Na realidade, esse requisito não é de hidráulica, né? Esse requisito é de sanitário. O pessoal já definiu as colunas e já definiu os coletores, então a gente já sabe onde vão ser a conexão das colunas com os conectores, então tem que posicionar caixas ali, etc. Enfim, é um requisito normativo. E assim vai. Eu faço isso para todas as disciplinas, né? Vou colocar aqui uma outra, por exemplo, aqui, ó, lá no incêndio. Um requisito também normativo do pessoal. Aliás, espera aí. Aqui é um requisito de arquitetura. Aqui é um requisito normativo do pessoal de incêndio. PCI. PCI, tá aqui. Altura do último, aliás, altura do piso do último pavimento menor do que 12 metros em relação à porta de entrada do edifício. Tá aí. Isso tem que ser verificado no estudo preliminar, né? Porque no estudo preliminar já se tem noção de quantos pavimentos tem, qual vai ser o pé direito, essas coisas. Enfim, percebam que é um requisito de incêndio e é normativo, ou seja, tem que ser atendido isso. Esse limite, na realidade, normalmente está relacionado à necessidade ou não de colocar hidrantes no prédio. Enfim, então eu vou preenchendo esses requisitos. Quantos requisitos acontecem? Muitos requisitos acontecem em cada disciplina dessa. E aí vai da coordenação de projeto dizer como vai ser gerenciado esses requisitos. Eu coloco, normalmente por experiência aqui, a minha prática é normalmente assim: quanto menos qualificada é a equipe, maior a minha exigência no levantamento de requisitos. Por quê? Porque uma equipe já bem experiente domina bem as condições normativas, as restrições normativas, a própria legislação e etc. Então essa equipe precisa de menos policiamento, vamos dizer assim, né? Como é uma equipe já experiente, eles já conhecem bem esses requisitos normativos, requisitos legais, então eu não preciso listar eles demais aqui. Eu posso trabalhar mais com requisitos do empreendedor, requisitos funcionais e coisas desse tipo. Mas quando é uma equipe inexperiente, exigir que se coloque aqui os requisitos normativos força a equipe a ir às normas e fazer uma releitura das normas em busca dos requisitos que devem ser atendidos naquele empreendimento. E aí, então a tendência é que você tenha muitos requisitos, vários deles normativos. Você pode ter aí dezenas de requisitos em cada disciplina dessa daqui. Mas, como eu disse, depende de como você quer gerenciar, em que nível, em que granularidade você quer gerenciar os requisitos. A minha dica é de que quanto menos experiente é a equipe, maior é a lista de requisitos, por conta dos requisitos legais e normativos. Quanto mais experiente a equipe, menor é a lista de requisitos, porque parte-se do princípio de que os legais e os normativos precisam de menos policiamento, precisam de menos verificação. O que não significa que não vão ser verificados pela equipe de controle de qualidade, porque essa sim, essa independentemente do requisito estar aqui, se ele é normativo, ele tem que ser verificado de qualquer forma. Então a equipe de controle de qualidade verifica os requisitos que estão no relatório de requisitos e também aqueles que são obrigatórios, mas não estão no relatório de requisitos. É mais ou menos aquela ideia de que você não pode alegar que não conhece a lei. Um técnico não pode alegar que não conhece a norma. Então é isso aí, gente.